viajantes perdidos, bem-vindos ao Perdida Cast, onde eu tô tirando um projeto que faz tempo que eu queria apresentar para vocês, onde a gente vai apresentar a minha história e a história de muitas pessoas que viajaram pelo mundo, que fizeram a sua própria aventura. Então, esse podcast é sobre viagens, é sobre intercâmbios, é sobre turismo e o quanto a gente tem de história pelo mundão lá fora. Eu sempre quis fazer algo do tipo porque eu tenho paixão de viajar. Eu sou formada em Relações Internacionais, sou estudante de turismo e já visitei mais de 25 países. Eu fiz 5 intercâmbios na minha vida, recebi mais de 15 intercambistas na minha casa, então tenho irmãos e irmãs pelo mundo inteiro. Sou filha de ex-comissário de bordo, então a paixão por viajar começou quando eu era bem novinha. Desde que eu nasci, basicamente, nasci dentro de um avião, já nasci fazendo excursão. Então, hoje é para eu apresentar um pouco sobre mim, sobre o que o Perdida Cast vai falar. Cada semana a gente vai tentar trazer algum convidado que tenha algo a apresentar, que tenha alguma história interessante, muitas fofocas e comentários internacionais. E agora falando um pouquinho sobre mim, né, mais ainda. Como eu falei, eu fiz 5 intercâmbios, então eu morei na Alemanha por 2 meses uma vez, fui pelo Rotary Internacional, que fez bastante parte da minha adolescência para a minha vida adulta. Morei 1 ano na Alemanha, com várias famílias diferentes, com vários intercambistas ao meu redor do mundo inteiro. Morei no Equador por 2 meses, pelo Rotary também, com uma família equatoriana, e foi totalmente diferente de tudo, nada do que eu esperava, mas foi fantástico. Morei no México por 3 meses, fazendo um trabalho voluntário como professora de português. Morei com uma família mexicana também. Foi uma aventura entre a Vila do Chaves e o que eu imaginei que eu ia ver de colorido do Vida é uma Festa. Então, foi cenários completamente diferentes da minha vida. E o último intercâmbio que eu fiz, que foi um que também marcou muito a minha vida profissional, minha vida pessoal, foi meu intercâmbio de trabalho na Disney, que eu passei 3 meses trabalhando lá. Com certeza a gente vai ter muitos convidados que trabalharam na Disney, que fizeram o intercâmbio do Rotary, porque, querendo ou não, é o ciclo social que eu tenho vários amigos para apresentar, várias histórias. Teve gente que fez mais de um intercâmbio, assim como eu, junto comigo. Então, com certeza, essas pessoas vão ter muito a agregar aqui para contar histórias interessantes. Bom, vou contar um pouco como que começou o meu primeiro intercâmbio para a Alemanha. Eu já tinha recebido vários intercambistas, como eu falei, na minha casa. E eles já despertaram em mim também o querer viajar pelo Rotary. O Rotary é uma organização não governamental. E daí o intercâmbio para mim fazia um pouco mais de sentido, porque a gente tinha que fazer projetos sociais durante o nosso ano no intercâmbio. Era sempre uma troca, então alguém que vinha para cá, alguém que ia para lá. Então o primeiro que eu fiz foi um de férias de 2 meses. Primeiro veio a Cristina, da Alemanha, para minha casa. A gente recebeu ela por 2 meses. E eu fui para lá por 2 meses, no final do ano. E já mudou a minha vida. Foi ali que eu decidi que eu queria fazer mais daquilo. Eu lembro que eu e minha prima, a gente foi na mesma época. E ela falou, e a gente queria fazer o de 1 ano já, mas ela falou depois do de 2 meses, tipo, não, tá bom para mim. Foi uma experiência completamente diferente. E tá bom, não tenho mais vontade de morar fora por tanto tempo. E eu voltei de uma situação completamente diferente também, e eu falei, não, eu quero continuar fazendo isso, quero continuar morando fora. E a primeira vez da Alemanha foi muitos choques culturais, com pontualidade, com organização, com extremo frio. E as pessoas sempre ficam com essa imagem de que alemães são frios e que são, eu diria que diferentes e não sem graça ou frios do jeito que as pessoas imaginam.
Não são, eles são muito receptivos, eles têm o jeito deles diferente de ser, mais formais até um pouco para nós, mas assim, eu nunca fui maltratada por nenhuma das famílias que eu morei, por ninguém das minhas amigas, assim, sempre fui muito bem tratada lá. E eu quis continuar viajando por aí, fazendo intercâmbio. No ano seguinte, eu fiz o processo do Rotary de novo, e, infelizmente, eu estava num número mais abaixo, então eu sabia que eu ia ficar com os países, entre aspas, que sobraram, né? Mas eu não tinha problema com isso, eu só queria fazer intercâmbio. Então, eu não ligava muito para o país que eu fosse, para o idioma que eu ia falar, eu só queria ir. Então, eu fiz o processo, fiquei um pouco mais para baixo na classificação, e no dia da escolha, eu acabei escolhendo o México, porque eu já tinha um amor e um carinho pelo México, por causa dos intercambistas que tinham morado na minha casa. Só que eu não sei o que aconteceu, o Rotary também não dá muito para contar, assim, que é 100% de certeza que você vai para o lugar que eles propuseram, né? Então, eu acabei indo para a Alemanha de novo, e acho que foi graças aos meus 2 meses na Alemanha que eu conheci o pessoal do Rotary lá, e aí acabei voltando para lá. E a experiência foi outra também. A primeira experiência foi... Eu tinha que ficar mais junto com a minha irmã. Então, a gente tinha que fazer tudo juntas, né? Porque era da mesma idade, o intercâmbio era ela vir e eu ir para lá. E o de um ano foi completamente diferente. Eu já tinha muita mais independência. Eu não precisava sair com alguém sempre. Eu podia sair sozinha. E lá na Alemanha é muito mais seguro. Então, pela primeira vez... assim, eu podia sair sozinha, eu podia fazer as coisas sozinha, e a família lá não tinha medo, sabe? Não tinha medo de eu ser roubada, apesar de que eu fui roubada lá na Alemanha 2 vezes. Roubaram minha bicicleta uma vez, roubaram minha carteira outra vez. Então foram 3 vezes. Roubaram minha carteira uma vez, que eu fui, na verdade eu perdi ela, e levaram embora. A segunda vez foi que levaram meu celular. Esse sim foi furtado do meu bolso, da frente. Num festival, levaram embora. Eu senti na hora que levaram embora. E tentei achar de volta, mas claro que não achei. E a terceira vez foi a bicicleta da família que foi roubada. Apesar disso, eu não tinha vontade de voltar. Eu nunca tinha sido roubada no Brasil, mas eu sabia que eu queria ficar lá. E a minha mãe aqui no Brasil falando, não, você vai voltar, imagina, você não é roubada aqui, vai ser roubada na Alemanha, tipo, isso não é para você. E eu assim, não, eu vou ficar aqui, quero continuar fazendo. Ia para a escola de manhã, saía com os intercambistas à tarde, porque os alemães, eles receberam a gente muito bem, mas eles também tinham uma vida, né? Eles não podiam sair de casa todos os dias igual a gente podia, porque a gente não tinha compromisso com a escola. Então, acabava que a gente saía mais com os intercambistas do que com os alemães. Mas, assim, a gente era convidado também para aniversário, para balada, quando eles iam, que era bem diferente também. Mas, no geral, a gente vivia uma vida normal da Alemanha, né? Andava de bike, muito frio. Eles até falaram, olha, você vai ter um negócio chamado depressão de inverno, que realmente... pega bastante, porque os dias são muito curtos e os dias são curtos, a gente não tem muita iluminação, o frio é tanto que não dá vontade de fazer nada, você fica meio com sono o dia inteiro, mas mesmo assim tinha que repor vitamina, tomar vitaminas que eles compravam para mim, tipo, olha, para você lidar com a depressão de inverno sem perder as vitaminas necessárias, porque você tem que sair de casa, tem que fazer as coisas vida normal. Eu achei que quando nevasse, por exemplo, era dia de aula cancelado. Mas se fosse assim, eles não iam ter aula nunca. Na verdade, os dias de calor, os dias de sol, eram os dias que eram canceladas as aulas. Tipo, a gente chegava às vezes na escola e eles falavam, não tem tantos dias de sol no ano, vamos lá fora, ter aula na sorveteria, por exemplo, ou até cancelava a aula para todo mundo aproveitar o dia no ar livre, o que era muito legal. Tipo, era muito diferente, nunca que eu imaginava, né? Agora, os dias de neve era puxado. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu não gostei do frio. Tipo, eu não moraria no frio. Mas eu moraria na Alemanha de novo,
Mas não ficaria lá para sempre por causa do frio, porque era demais. E andar de bicicleta no frio é muito... É estranho, porque você não está preparado para o chão não estar deslizando, você cair o tempo inteiro, a neve te carrega, fica fofinha, mas assim, mesmo assim, eu não gostava da experiência de morar no frio. Mesmo assim, eu amava a Alemanha, eu adorava tudo que o país eu adorava o país do jeito que ele era. Tinha umas festas diferentes, tinha Oktoberfest, o país em si era muito seguro. Era muitos países próximos também, então deu para visitar grande parte dos países que eu visitei no começo do vídeo que eu falei, no começo do episódio que eu falei. Eu visitei durante o meu ano lá, porque era uma proximidade assim de viajar de ônibus, de trem, até o avião podia ser mais barato. Claro que a gente tinha muitas regras a seguir pelo Rotary, como a gente era menor de idade, nós tínhamos que seguir regras assim à risca, né? Porque era muito arriscado para menores de idade que estavam em outro país. Então a gente tinha certas regras que eram os 4Ds que eles chamavam. Então era no driving, no drinking, no drugs e no dating, que é sem beber, sem usar drogas, sem dirigir e sem namorar, entre aspas. Mas eram regras que, se a gente descumpria, a gente levava cartão amarelo. E, dependendo da regra, até cartão vermelho. 2 cartões amarelos era diretamente um cartão vermelho. Então, você era meio que mandado embora do intercâmbio antes do horário. Felizmente, eu não tive nenhum cartão amarelo. Pelo menos. Não precisei ficar em situação de risco de voltar para casa. Mas uma época que eu pensei que eu até ia voltar para casa foi a época do Natal e do Ano Novo, que eu estava numa família muito complicada. Na primeira família que eu morei 3 meses, foi muito fácil para eu me adaptar, porque eles eram muito parecidos com a minha família do Brasil. Eu tinha um pai, uma mãe, uma irmã e um irmão, assim como no Brasil. Só que era ainda melhor porque meus irmãos da Alemanha tinham a mesma idade que eu, que aqui no Brasil os meus irmãos são mais velhos, então muitas coisas eu não participei junto com eles. Tipo, eles podiam sair juntos na balada ou ir em aniversários juntos, e eu não participava dessas coisas. Já lá, como meus irmãos eram gêmeos, um casal de gêmeos, da mesma idade que eu, eles me levavam para tudo e eles iam juntos para tudo, então eu virei basicamente uma trigêmea para eles, porque eles tinham que me levar para todos os lugares. Na segunda família, a família claramente não queria receber alguém, apesar de mandar a filha deles para o intercâmbio. E eu me sentia muito uma visita indesejada. Tipo, tinha regras que você não pode entrar em tal quarto ou em tal lugar. E até aí eu entendo, mas às vezes eu descia assim da escada, chegava lá embaixo e todos estavam dentro deste quarto que eu não podia entrar, tipo a família inteira. Então, eles não faziam eu participar como família. E a primeira família fazia eu tanto participar como família que eles escreviam até o sobrenome deles nas minhas coisas. Tipo, Helena Jacob, que era o sobrenome deles. Então, eram 2 opostos muito grandes. No fim, o Rotary mesmo, a organização, percebeu que eu precisava, que a gente não estava se dando bem, e pelo bem da família, pelo meu bem-estar também, era melhor eu trocar de família. Então eu tive 4 famílias enquanto eu estava na Alemanha. Geralmente, todos os intercambistas de um ano ficam em 3 famílias. Tem gente que fica em 2, né? Tem gente que fica em 4, igual eu. Mas o ideal para eles é ficar em 3. Eu fiquei em 4 daí. Depois que eu mudei, foi muito melhor. As outras famílias que eu tive foram ainda mais inclusivas. Eu ainda participei mais. Eu já tinha mais saber do alemão, então eu me sentia mais confortável para conversar em alemão, que hoje em dia já está bem perdido, né? Depois que eu voltei da Alemanha, eu estudei muito, continuei fazendo aula, continuei dando aula, então tinha que estudar mais, mas o alemão é um idioma muito difícil de pegar e mais fácil ainda de esquecer, deixa a gente bem irritado às vezes, porque você estuda tanto e esquece tão rápido, mas é divertido quando você começa a aprender, tipo, fala, nossa, eu entendi o que as pessoas estão falando. E lá, como eles
sabem que é um idioma difícil. Se você aprende a falar com eles, nossa, eles te tratam ainda melhor, porque eles sabem o esforço que você está fazendo em falar o idioma deles, porque não é fácil. E o ano que eu passei lá, eu defini muito do que eu queria fazer depois, que eu queria trabalhar com relações internacionais, que eu queria trabalhar com causas humanitárias. Claro, hoje em dia eu cresci, não é mais tanto assim. Ainda quero, mas não é o foco, né? Mas foi por isso que do meu ano lá que eu fui fazer relações internacionais, gostei muito do meu curso. Nesse meio tempo morei no Equador por 2 meses, e no Equador foi outro universo também. A gente esquece dos países, assim, um pouco da América Latina, né? Eu já sabia falar bem espanhol, então eu não tive problema com o idioma lá, mas o espanhol deles, eu diria que foi mais fácil ainda de entender do que os que eu estudava. Eu estudava o espanhol do México, da Colômbia, e o espanhol equatoriano eu achei bem neutro. Então eu participei muito da família também, porque foi muito fácil de entender. Quando a Nathalie, a minha irmã equatoriana, estava aqui, ela não teve dificuldade também, porque a gente ajudou ela com tudo, mas... E ela adorou o Brasil. Ela sempre fala que vai voltar, é que fica difícil, né? Eu também sempre falo que vou voltar para a Alemanha, mas até hoje não consegui. Mas foi uma experiência completamente diferente, porque o Equador é um país tão pequeno e igual a Alemanha, mas assim, o Equador ele ainda tem mais biomas, mais biodiversidade. Então, eu vi vulcões ativos em 2 meses, eu vi neve, eu vi praia, Ilhas Galápagos, então, tipo, Caribe, eu vi fazenda, eu vi floresta amazônica, tudo isso em 2 meses. Então, parece que eu viajei para muitos lugares em um só. Lá é muito assim, eu não sabia nada sobre o Equador, mas lá o turismo deles é muito focado em ecoturismo e turismo de aventura. Então, tinha muitos esportes radicais da natureza, tirolesas de todos os tipos e formatos e tamanhos, com zigue-zague. Eu queria fazer tudo, só que por causa das regras do Rotary, meus pais do Equador falaram, olha, você tem que escolher um ou outro, sabe? Então, eu fiz a tirolesa de uma montanha para outra de ponta cabeça, levada pelo pé ainda, foi essa que eu escolhi. Mas tinha de todos os tipos possíveis, desde aquele balanço no fim do mundo, que você fica na balança, que é só literalmente a balança, e você no topo de uma montanha. Esse daí também deu para fazer, mas eu fiz um que era uma cadeira mais bem estruturada, porque tinha um que era só literalmente uma cadeirinha. E aí a minha mãe do Equador falou, não, esse daí eu tenho medo de você morrer, então você não vai. Depois disso, eu tentei o processo da Disney em 2019, foi todo um ano seguinte do outro, né, esses processos. Daí eu tentei pela primeira vez o processo de trabalhar na Disney. O processo de se inscrever já é uma batalha, que eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Aí, em 2019, eu consegui me inscrever pela primeira vez. O processo ainda era todo presencial, como continua sendo até hoje. Só que eu fiz a primeira entrevista e eu fiquei de lista de espera. E foi um baque, porque eu achava que eu tinha o inglês mais arrasador do mundo. Eu senti que eu estava muito preparada para isso. Era um sonho que já vinha para mim desde que a minha irmã foi, em 2012. Então, sempre quis ir, desde criança. Mas não consegui, fiquei de lista de espera e eu sabia que não ia rodar. Então, minha irmã falou para mim, como ela sempre me encorajou, desde o processo da Disney até outros processos, falou, viu, vai atrás de outra coisa, você vai achar outra coisa para fazer de âmbito internacional, sabe? Você não tem chance de fazer outros processos, então vai atrás de alguma coisa. E ela tinha trabalhado na ESEC, que é uma organização também não governamental, que é igual um Rotary, que as pessoas se reúnem e tem um projeto de intercâmbio, só que da ESEC é feito por jovens para jovens. E foi literalmente o intercâmbio mais barato de todos esses que eu fiz, foi o mais barato. Eu paguei com... Você fazia o trabalho voluntário, né? O meu, no caso, eu era professora de português. E você pagava a sua passagem e seu seguro saúde.
E ainda era opcional, então você podia escolher qual você queria. Então, no fim, foi um intercâmbio muito em conta, porque eu também fiquei em casa de família, eles tinham que garantir, acho que, 2 refeições por dia, só que eu dei muita sorte, porque minha família mexicana tinha restaurante, então eu tinha 4 refeições por dia, se eu quisesse, ou mais. E o intercâmbio do México foi sensacional. O México é um país muito divertido. Sim, é muito parecido com o Brasil em vários âmbitos e outros nada parecidos. A história dos astecas, dos maias, é incrível. Você sente outras coisas lá. Eles têm muita ligação com a parte espiritual deles, com a parte dos antepassados, que é bem Viva a Vida é uma Festa, ou aquele filme Festa no Céu. Mas é bem vivido lá, é bem ao vivo, você vê tudo assim, falar, são poucas as coisas que são exageradas ou inventadas. As coisas que chegam até nós são bem representadas, eu acho. E também um pouco do Chaves, só que Chaves é mais famoso aqui no Brasil do que lá. Tipo, se você chegava lá e falava do Chaves, eles falavam, nossa, aquele programa super velho, mas pra mim era super a referência, porque eu fui pra Acapulco e falei, a praia do Chaves. E eles, nossa, eu nem lembrava que o Chaves vinha pra Acapulco. E foi super legal. No México eu já tinha muitos contatos para visitar também, por causa dos intercâmbios anteriores na Alemanha, os intercambistas que foram para minha casa. Então eu visitei umas 10 pessoas conhecidas, assim. Então passei Natal na casa de um, passei Ano Novo na casa de outro. E é outra história quando você tem pessoas locais para te apresentar o lugar. Você vive a experiência muito mais vivida, você paga menos, você conhece pessoas muito mais legais, conhece contatos assim, que vão te ajudar no futuro, pro seu emprego, pra sua vida pessoal, enfim. A viagem saiu ainda mais barata por causa disso. O tanto que eu viajei dentro do México também. E fui para lugares que eu já tinha pessoas para me receber, então foi tudo muito barato. O México é legal de visitar por causa disso. Foi um país muito barato de visitar. A comida era barata, o transporte era muito barato. Então, tudo nisso valeu muito a pena, porque foram 2 meses que eu não teria vivido, não teria conhecido as pessoas que eu também conheci lá, amigos que eu tenho até hoje, brasileiros e internacionais também. Então, eu sei que não era o momento de eu ir para a Disney trabalhar lá, por causa disso. Depois veio a pandemia, que foi outro evento, porque eu estava me acostumando a não passar Natal e não passar Ano Novo no Brasil e passar em outros lugares. Estava me acostumando com a ideia de resetar tudo e ir para outro lugar. Me acostumei com a ideia de todo mundo sentir minha falta no final do ano e no começo do ano, e eu sentia a falta deles, e conhecer pessoas novas, e com isso a pandemia fez eu ficar em casa e comecei a dar aula, comecei a ter contato com outras pessoas através do online, que também dá para ter muita experiência internacional se você usar das plataformas, enfim, do jeito que dá para usar, mas não é a mesma coisa, né? Mas deu para dar um gostinho, assim. Eu consegui fazer alguns intercâmbios, entre aspas, online, que era uma pessoa, por exemplo, da Índia entrar em contato com a gente. Isso também foi pelo Rotary, que eles que arrumaram esse projeto para a gente participar, de pessoas de outros países trocarem experiências com a gente, oferecerem cursos para a gente, e a gente para essas pessoas internacionais. Então, mesmo durante a pandemia, eu não parei de ter contato com essas pessoas, de conhecer pessoas novas. Mas, depois da pandemia, finalmente veio o momento de fazer parte do processo seletivo da Disney. Eu já estava me formando em Relações Internacionais, e para o processo da Disney a gente tem que ser universitário, até hoje é assim, pelo menos para os brasileiros que querem participar. E eu já sabendo disso, eu sabia que era um sonho meu e não importava se eu já não era universitário ou não, eu ia entrar em outra universidade só por causa disso. Então foi literalmente o que eu fiz, eu estava terminando uma e já fiz o Enem para entrar em outra. Então eu entrei em outra faculdade antes mesmo de terminar a outra. Eu comecei a fazer turismo e no ano seguinte, em 2022, foi anunciada a volta do
do ICP, que é o programa de trabalho na Disney. E eu falei, bom, esse sim é o meu ano, eu vou, tenho certeza disso. Consegui me inscrever, que é a batalha, né? Igual comprar um ingresso de show, igual se inscrever no SISU. Para se inscrever no ICP é a mesma coisa. Eu coloquei várias pessoas com vários computadores para eu conseguir me inscrever. E foi o único dos intercâmbios que eu tive que literalmente mover outras pessoas para me inscrever, porque dos outros eu não tive esse trabalho nenhum. Mas consegui me inscrever, me inscrevi, participei das entrevistas, estava bem preparada, me senti pronta, assim, até ousada, porque eu pedi exatamente o que eu queria, onde eu queria, e acabei conseguindo. Bom, não exatamente, mas quase exatamente. No ano de 2022, 2023, eu fiz o programa da Disney. De novo, outra experiência, porque foi de trabalho, a gente recebia dinheiro, não teve nenhum tipo de estudo dessa vez. As outras vezes foram todas focadas em aprender alguma coisa. Claro que nesse eu aprendi, mas foi profissional e eu trabalhei, não tive aula de nada, ou dei aula de nada. Então foi outra história, vida dentro dos parques. Lá eu conheci pessoas incríveis, pessoas extremamente importantes para mim, como minha namorada, que a gente se conheceu lá. Então, depois disso, depois de todos os intercâmbios, na verdade, a gente se sente um pouco perdido. E veio essa fase também de novo. Mas cada vez foi ficando mais fácil também, porque você fica, acabei de voltar de um lugar incrível, fiz coisas incríveis, conheci pessoas incríveis, e agora tenho que voltar para fazer, entre aspas, nada. O que eu faço aqui não é tão relevante, igual eu fazia lá. E vem um processo um pouco depressivo, sim. Mas eu já tenho minhas táticas, porque já passei por esse processo algumas vezes de voltar. Então, quando eu voltei, a primeira coisa é você arrumar coisas que façam você se sentir relevante e sentir que a sua cabeça está ocupada. Mesmo que você não queira fazer nada, você já tem que planejar essa parte da volta, porque... E também, querendo ou não, você vai acabar saindo com as pessoas que você conheceu nesse programa. Então, assim, você vai querer só encontrar as pessoas que fizeram aquele intercâmbio com você ou que fizeram esse tipo de intercâmbio, porque eles vão entender sobre o que você está passando. E apesar de juntar muito com essas pessoas, não dá para ficar só juntando com essas pessoas, porque aí você não vai sair dessa sensação. Tipo, você não vai sair muito rápido dessa sensação de depressivo após voltar. Tipo, apesar de eles serem os únicos que entendem, não vai ser a saída para você não se sentir triste de não estar lá. Então, ocupar a cabeça também com os seus amigos daqui, ocupar a sua cabeça com os amigos de lá também, para você poder matar a saudade, mas no limite. E eu, por exemplo, eu arrumei um trabalho de um mês que eu considero outro intercâmbio até, porque pareceu muito mais, que foi um mês de trabalho na Amazônia. E eu fiquei... Na verdade, eu nem fiquei um mês, foi 25 dias lá, mas lá o tempo passou super devagar, então eu considero que foi um intercâmbio quase, porque saí da Disney e fui direto para um trabalho na Amazônia. Então, 2 cenários completamente diferentes. Foi um trabalho completamente outra coisa, na natureza, um mundo... o meu trabalho era ser monitora de um barco. Então, eu ficava monitorando 20 jovens estrangeiros também. Então, tinha a coordenadora do barco e a monitora, e eu era monitora de um barco. Tipo, era só 2 pessoas para esses 20 jovens. Claro, tinha uma enfermeira, o guia de turismo, tinha a faxineira, tinha o capitão do barco, mas, no geral, a gente cuidava dos adolescentes para que eles não se matassem, para que eles cumprissem as regras, tanto as regras do Rotary, porque eles eram do Rotary, tanto as regras do barco, porque eles queriam pular do 2º andar do barco, dar mortal no barco. Então, o nosso trabalho ali
foi muito bom para eu me desligar um pouco da Disney, ver que, tipo, o mundo tem outras partes, tem outras coisas lá. Eles têm outros problemas, né? Óbvio. Então, foi muito importante para esse retorno meu. Eu não estava muito bem. Às vezes foi um pouco desesperador ficar lá e sem internet, sem contato com ninguém, só com as pessoas que estavam ali. E você literalmente dorme do lado dos jovens, então você passa 24 horas com eles, ainda todo mundo dormia na rede, então eu pendurava a rede tudo do lado um do outro, então ficava todo mundo ali, mas foi muito bom também para eu não lembrar da saudade do processo da Disney, porque eu sei que todo mundo que volta. Até hoje a gente não supera, eu não superei vários intercâmbios, eu ajo como se eu acabei de voltar de cada um deles, só que o primeiro já faz 10 anos, quase. Tô velha. Enfim, bem resumidamente, essa é um pouco da minha história. Como a minha mãe foi comissária também, a gente sempre viajou dentro de casa, então toda a minha família tem esse perfil de querer explorar o mundo, de querer falar outros idiomas, de receber pessoas em casa. A gente gosta, a gente vive para isso e gosta. Mas só para introduzir um pouco para vocês sobre o que a gente vai falar aqui em cada episódio. Foi bem resumido mesmo, mas cada experiência traz milhões de histórias diferentes, engraçadas e perigosas. E é isso que eu quero trazer aqui no Perdida Cast. Quero que vocês conheçam um pouco sobre a minha história, a história de todo mundo, a história de outros lugares, ver outras oportunidades além das que a gente conhece. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu nessa jornada aí que a gente tem pela frente. Fiquem de olho que a gente vai lançar episódios semanalmente. E a gente vai sempre postar no Instagram quanto as atualizações dos episódios e cortes, enfim. Obrigada por estar aqui. Não esquece de deixar o like, não esquece de seguir, se inscrever. E é isso.